Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Correia, sou membro da SIM. Queria agradecer o convite aí da Lamui para palestrar nesse congresso aí sensacional. Parabéns pela iniciativa de vocês. Congresso maravilhoso, muito bem organizado, só com temas relevantes e profissionais altamente qualificados. É uma honra para mim fazer parte disso tudo. Bom, então vamos para o que interessa. Antes de falar de fibrilação atrial no pronto-socorro, eu gostaria só de falar um pouquinho da SIM. O que é a SIM? SIM é um grupo formado por preceptores e ex-preceptores de emergências da USP, com o intuito de divulgar o ensino em medicina de emergência com qualidade, de uma forma inovadora e prática. A gente criou o primeiro curso de simulações realísticas do país, curso de simulações em emergências, diferente do ACLS e do ATLS, que é o curso Emergência sob Controle. Esse curso é composto por oficinas práticas intercaladas com simulações realísticas e que a gente consegue trazer de maneira prática e tudo que o emergencista precisa saber para atender o paciente crítico bem na sala de emergência. Além disso, a gente tem cursos online. O primeiro que a gente lançou foi o curso de Covid, que é gratuito. Para quem quiser acessar, é só acessar nosso site www.emergenciasim.com.br. Em breve vamos lançar outros cursos muito interessantes. Acompanhem a gente para vocês ficarem aí de olho nos cursos que vem por aí. Além disso, a gente tem o nosso podcast, que é o Simcast, que está disponível no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e no YouTube. A gente faz também no nosso site os show notes do nosso podcast, para quem quiser acompanhar, que são resumos de cada episódio, para quem não gosta muito de ficar escutando e prefere ler. A gente tem nosso Instagram também, emergência.sim. Quem nos segue, a gente comece a nos acompanhar, tem bastante conteúdo interessante toda semana. E no nosso canal do YouTube a gente tem aulas gratuitas semanais também, e nossas lives acontecem todas no YouTube também. Acompanhem lá também. E temos nosso Facebook também, Emergência Sim. Bom, vamos falar o que interessa, que é a fibrilação atrial no pronto-socorro. É um tema que eu gosto muito. Eu fui preceptor das emergências clínicas do HC. Atualmente eu faço residência de cardiologia no INCOR. E é um tema que eu gosto muito, é do meu dia a dia. Então, espero contribuir com vocês conhecimento um pouquinho aí, além das diretrizes na fibrilação atrial. O que é a fibrilação atrial? É a arritmia supraventricular, caracterizada pela total desorganização da atividade atrial. Então, é uma atividade atrial totalmente desorganizada. Né? Supraventricular porque acontece acima do nó ventricular os estímulos elétricos do coração. Vamos começar falando de números importantes para a gente entender a relevância dessa arritmia na nossa prática clínica. A gente sabe que a arritmia mais frequente no pronto-socorro é mais comum em homens do que mulheres e em pessoas mais idosas. Então, com a idade, essa arritmia aumenta. Esse estudo Atria, publicado no JAMA em 2001, avaliou a questão da idade e do sexo na prevalência da fibrilação atrial. Na idade inferior a 55 anos, a gente viu que a prevalência da FA é menos de 0,1%, sendo que acima de 80 anos essa prevalência média assume um valor aí de 9%. E vejam que em azul aqui a gente tem homens, em vermelho mulheres. Essa prevalência é maior em homens do que em mulheres, em todas as faixas etárias. Além disso, até 90% dos episódios são assintomáticos. Esse dado aqui foi retirado de estudos com monitorização com Holter em pacientes, avaliando que esses pacientes podem ter episódios assintomáticos, e isso acontece na maioria dos casos. Por que isso é importante? Porque já é uma arritmia muito frequente e muitos casos não são notificados. Então é uma doença que também é subnotificada. E mesmo esses episódios assintomáticos continuam causando as consequências deletérias da fibrilação atrial, que são principalmente o aumento de risco de embolização e a mortalidade. Vamos entender primeiro esse aumento de risco de embolização. Nós sabemos que a principal manifestação da embolização na fibrilação atrial
é o acidente vascular encefálico isquêmico, e 20 a 30% dos pacientes com AVC, a etiologia é fibrilação atrial. Então, a etiologia cardioembólica é extremamente importante no AVCI e a fibrilação atrial contribui com grande parcela disso. Pacientes também com fibrilação atrial possuem transtorno cognitivo leve e demência vascular com maior frequência, mesmo em vigência de anticoagulação. Então, quer dizer que, mesmo eu anticoagulando o paciente com fibrilação atrial, ele tem maior risco de desenvolver transtorno cognitivo leve e demência vascular por microembolos. Além disso, vamos entender o mecanismo de morte da fibrilação atrial. Já tem vários estudos mostrando que a fibrilação atrial é risco independente para maior mortalidade. E vamos entender como que a fibrilação atrial leva à mortalidade. Ela leva à mortalidade mesmo em pacientes tratados com controle de frequência e ou ritmo e anticoagulados. Tem alguns mecanismos biológicos diretos, que são aumento de tromboembolismo, AVC, principalmente. A taquicardia sustentada vai levar a um remodelamento cardíaco por um mecanismo de taquicardiomeopatia. Essa frequência cardíaca aumentada sustentada leva à disfunção miocárdica. E o paciente com fibrilação atrial tem mais risco também de morte súbita. E isso tudo levaria a óbito. Mas também, pessoal, a fibrilação atrial ela pode levar ao óbito por mecanismos indiretos, que são fatores confundidores. O que seriam esses mecanismos indiretos? São comorbidades em geral, hipertensão, insuficiência cardíaca, obesidade, síndrome apneia obstrutiva do sono, que vão levar, na verdade, a remodelamento atrial, e isso vai levar a FA. Então, são fatores de risco para o desenvolvimento de FA que estão presentes, portanto, com maior frequência nos pacientes com fibrilação atrial, mas esses fatores, a presença desses fatores, são também risco independente de mortalidade. Então, esses pacientes, de maneira indireta, vão ter maior risco de mortalidade também. Bom, e a fibrilação atrial também está associada com diversas doenças crônicas. A primeira delas é a insuficiência cardíaca. Pessoal, a maior parte da aula eu tirei do guideline da ESC, e inclusive esses valores aí de hazard ratio, risco relativo, odds ratio, também da diretriz da ESC. E a diretriz mostra que pacientes com insuficiência cardíaca, teoricamente a gente pensava que esses pacientes a insuficiência cardíaca seria um fator de risco para fibrilação atrial. No entanto, o hazard ratio, se vocês observarem aqui, ele incluiu 1 no intervalo de confiança, então não é estatisticamente significativo. Só que a gente tem que ter em mente que é o seguinte, a associação da fibrilação atrial com insuficiência cardíaca é importante sim, porque 20 a 30% dos pacientes com FA têm insuficiência cardíaca. Por que isso? Muitas vezes pelo mau controle da frequência cardíaca, que vai levar a taquicardiomeopatia e insuficiência cardíaca. Tá? Então, pode ser que a insuficiência cardíaca não seja um fator de risco com estatística, né, significante. No entanto, a gente sabe que tem essa associação da FA com insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Essa é sim um fator de risco significativo para o desenvolvimento da fibrilação atrial, assim como doença valvar, principalmente de etiologia reumática, e doença arterial obstrutiva coronariana. Né? A doença arterial coronariana também tem um risco importante aqui para o desenvolvimento de fibrilação atrial. Lembrando que nos países desenvolvidos, os principais fatores de risco para a fibrilação atrial são hipertensão e DAC. Nos países em desenvolvimento, aumenta bastante a incidência de doença valvar como etiologia para a fibrilação atrial, devido à alta prevalência de doença reumática. A apneia obstrutiva do sono também é um fator importante, provavelmente pela descarga adrenérgica durante o sono, que vai levar também à fibrilação atrial, assim como o aumento de prevalência da hipertensão nesses pacientes com SALS, e vai levar também à fibrilação atrial. Pacientes obesos, foi demonstrado um risco significativo, principalmente em pacientes com IMC maior ou igual a 31, e doenças da tireoide. Quanto ao hipertireoidismo,
foi mostrado sim um risco relativo aumentado e significativo, né, para o desenvolvimento de fibrilação atrial. No entanto, no hipotireoidismo, esse risco não foi significativo porque o intervalo de confiança inclui o 1. Então, o hipertireoidismo é um fator de risco. E a doença renal crônica? A doença renal crônica também é um fator de risco, e isso vai depender, vai variar de acordo com o estadio da doença renal crônica. Para a doença renal crônica estádio 1 e 2, temos um odds ratio de 2,6, significante, porque não incluiu 1, intervalo de confiança. Para o estadio 3, curiosamente, esse risco é menor. E para estadio 4 e 5, esse risco é maior. Tá? Para pacientes com DPOC, também tem uma associação aí, significativa como fator de risco para desenvolvimento da fibrilação atrial, só que esse fator de risco foi demonstrado para os pacientes com VF1, volume inspirado forçado no primeiro minuto, menor que 60% na espirometria. Então, são pacientes mais graves que teriam essa associação com fibrilação atrial. Mas vamos entender direitinho como que tudo isso acontece. O que é normal, primeiro, para a gente entender o que é alterado? O normal é aquilo que vocês já sabem. O estímulo nasce aqui no nó sinoatrial, ou nó sinusal, passa pelos feixes internodais até chegar no nó atrioventricular, onde vai ser transmitido pelo feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo e fibras de Purkinje. Isso é a condução normal. O que é alterado? Eu montei esse esqueminha aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como surge a fibrilação atrial. Aqui a gente tem o átrio esquerdo, as veias pulmonares que drenam para o átrio esquerdo. Deste outro lado temos o átrio direito e temos a veia cava inferior e a superior que drenam para o átrio direito. Nós temos um disparador, um evento inicial que vai levar um foco ectópico atrial, geralmente é no átrio esquerdo esse foco ectópico, que vai disparar vários estímulos em ambos os átrios. E esses focos, esse foco vai mandar estímulos de maneira desordenada para diferentes partes do átrio, tanto direito quanto esquerdo. Mas eu preciso de algo mais para ter fibrilação atrial. Eu preciso ter um sustentador. O que seria esse sustentador? São múltiplos circuitos reentrantes. O que é esse mecanismo de reentrada? Esse mecanismo de reentrada nada mais é do que esses estímulos desordenados. Eles vão começar a fazer vários circuitos de reentrada em círculos em volta de uma área de fibrose ou de cicatriz no meu átrio, tanto esquerdo quanto direito. Esses diversos focos de arritmia vão começar a gerar os seus próprios focos e vão disparar vários estímulos de maneira desordenada de diferentes focos nos átrios para o nó atrioventricular. Tá bom? E por isso, a atividade atrial é totalmente desordenada. Mas, pessoal, para a gente ter essas áreas de fibrose, essas áreas de cicatriz, de remodelamento, a gente precisa ter um átrio esquerdo aumentado. Né? Tem vários fatores que levam ao aumento desse átrio esquerdo, e eu vou mostrar para vocês quais são. E esse aumento de átrio esquerdo vai levar a remodelamento, e isso vai propiciar o surgimento de circuitos de reentrada que vão se autossustentar. Quanto mais eu tenho esses circuitos de reentrada, mais desorganização elétrica eu vou ter, mais remodelamento. Isso vai aumentar minhas áreas de fibrose e vai gerar uma desconexão elétrica, que é essa atividade atrial totalmente desorganizada. Mas vamos primeiro entender da onde que surge esse disparador, que é esse foco ectópico. O mais senso comum da gente pensar é que, putz, eu tenho um foco ali, um disparador, então eu tenho que ter um estímulo que leva ao átrio esquerdo ali disparar esse foco. Né? Mas vejam só, esse trigger agudo, esse estímulo, ele é visto em apenas 33% dos casos. Na verdade, em estudos ele é identificado em 33%. Pode ser que tenha muitos outros casos que não são identificados, ou qual que é esse trigger que está levando a arritmia. Mas vejam, olhando assim, putz, eu tenho um trigger agudo ali que eu vou conseguir reverter essa arritmia.
Então, provavelmente esse paciente aí que tem essa FA secundária, esse trigger agudo, ele vai evoluir melhor que aquele paciente que não tem o trigger agudo, é um paciente que já tem o átrio super remodelado, já faz uma fibrilação atrial permanente e não tem nenhum trigger agudo identificado. Então, provavelmente esse paciente aí já vai evoluir pior, né? Então, já foi feito alguns estudos, alguns já publicados aqui no Circulation 2015, mostrando que esses pacientes com fibrilação atrial, com o trigger agudo identificado, comparados àqueles que não têm o trigger agudo identificado, eles têm uma evolução parecida. O que não tem trigger agudo é um paciente que ele vai ter mais insuficiência cardíaca a longo prazo, só que aquele que tem o trigger agudo, que teoricamente seria mais benigno, ele vai ter menos insuficiência cardíaca, só que a mortalidade e a taxa de embolização é semelhante ao grupo que não tem o trigger agudo. Então, a FA, de novo, eu já falei isso para vocês, mas a FA é um marcador independente de mau prognóstico e de mortalidade. Vamos ver quais são esses triggers agudos que a gente tem que procurar ativamente na história, no exame físico e por exames laboratoriais. Então, perguntar para o paciente se ele passou por alguma cirurgia, porque a gente sabe que cirurgias cardiotorácicas, pelo menos 30% dos casos vão evoluir com fibrilação atrial no perioperatório. Sobretudo, cirurgias valvares combinadas com revascularização do miocárdio. Quando tem essa combinação, a gente sabe que 60% mais ou menos dos pacientes vão evoluir com fibrilação atrial no perioperatório. Tá? Se a gente tem uma cirurgia valvar isolada, isso cai para 50%. Né? Então, a cirurgia valvar é um risco maior aí para evoluir com fibrilação atrial no perioperatório. Em 20% de outras cirurgias, o paciente também tem um risco maior de evoluir com fibrilação atrial. Hipertiroidismo. 8,3% dos pacientes com hipertiroidismo evoluem com fibrilação atrial em alguma vez na vida. Então, paciente chegou no pronto-socorro com fibrilação atrial, eu tenho que pedir um TSH para ver se ele não tem uma causa reversível de fibrilação atrial que eu posso corrigir. Né? E inflamação aguda. Né? A gente sabe que a inflamação aguda, teoricamente, seria um fator de risco para desenvolvimento de fibrilação atrial. Só que tem alguns estudos mostrando que talvez essa inflamação aguda não fosse a causa, mas seria uma causa associada a outra condição que estivesse levando essa fibrilação atrial. Então isso é algo interrogado na literatura, mas já tem algumas descrições de infecções que seriam mais associadas à fibrilação atrial, como infecção por pneumococo e por influenza. Agora, o comportamento de binge drinking, o que seria isso? Esse binge drinking seria aquele consumo de álcool esporádico, no entanto, em grandes quantidades. É aquele porre de final de semana que o cara não tem nenhuma doença cardíaca estrutural, tomou um porre no final de semana e segunda-feira chega no pronto-socorro com fibrilação atrial. Então, isso é o que a gente chama de Holiday Heart Syndrome. É o cara que tem o coração bala, zero bala, normal, sem cardiopatia estrutural conhecida, toma álcool pra caramba no final de semana e chega no pronto-socorro segunda-feira com fibrilação atrial. Então, isso a gente sempre tem que perguntar na história, consumo de álcool. E o padrão de consumo de álcool. Porque o consumo crônico não está tão associado à fibrilação atrial como o comportamento de binge. O sistema nervoso autônomo, tanto o aumento do tônus simpático quanto parasimpático, está associado à fibrilação atrial. Um exemplo disso são os pacientes atletas que têm o aumento do tônus parasimpático e desenvolvem, por vezes, fibrilação atrial. Agora, pacientes que já têm o coração meio baleado, quando eles têm algum tônus simpático, né, principalmente estresse, alguma cirurgia, eles acabam desenvolvendo fibrilação atrial. Café. Diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, a cafeína não está associada à arritmia. Já tem alguns estudos demonstrando isso. Então, o café não é um fator de risco. Não é um disparador de foco para a fibrilação atrial. A hipomagnesemia está associada em alguns estudos observacionais ao aumento de 50% do risco de fibrilação atrial. Algumas medicações, como teofilina, adenosina digitais, bisfosfonatos e até anti-inflamatórios não esteroidais. Lembrando que aqui
eu coloquei em ordem de evidência, eu tenho mais evidência de associação, sendo que os anti-inflamatórios não esteroidais têm a menor associação à fibrilação atrial, e os de cima têm maior associação. Né? E atividade física? A atividade física também há algo controverso na literatura, só que a diretriz da ESC coloca que pacientes que fazem atividade mais intensa e mais frequente, acima de 5 a 7 vezes por semana, eles têm maior risco de evoluir com fibrilação atrial. Bom, falamos dos disparadores, né, que são os focos ectópicos, que podem levar a esse estímulo inicial. Então, todo paciente que chega no PES, a gente tem que perguntar de infecção, de consumo alcoólico, a gente tem que dosar um TSH, fazer um rastreio infeccioso metabólico, né? E também dosar, principalmente o magnésio, os eletrólitos, mas também os outros eletrólitos. Não esquecer de tudo isso para procurar isso aqui, né? Algumas causas reversíveis que podem parar essa cascata aqui de arritmia. Só que agora, pessoal, a gente tem que também entender o que leva esse aumento de átrio esquerdo, esse remodelamento cardíaco, que pode predispor à fibrilação atrial. A gente sabe que tem várias condições crônicas, como hipertensão, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, obesidade, diabetes, idade, doença renal crônica, tudo isso está associado ao aumento da cascata inflamatória, com remodelamento vascular, deposição de gordura nos miócitos, tá? E tudo isso vai levar a um remodelamento atrial, um aumento do átrio e algumas áreas de cicatrizes, de fibrose, que vão predispor ao mecanismo de reentrada que vai manter essa fibrilação atrial. Isso vai levar, essas áreas de reentrada vão perpetuar a arritmia, levar a mais fibrose e o que eu falei para vocês de desconexão elétrica, que essa atividade arterial totalmente desorganizada. Além disso, essa cascata inflamatória vai aumentar o risco de trombose, diminuir o risco de fibrinólise, e aí tudo isso leva a um estado de hipercoagulabilidade que vai facilitar também eventos tromboembólicos como AVC, por exemplo. Né? Então entendemos um pouquinho a fisiopatologia da fibrilação atrial, agora a gente tem que ir para a parte prática, de como que a gente identifica isso? Como a gente identifica a fibrilação atrial quando o paciente chega no pronto-socorro? Né? O beabá, pessoal, é esse slide aqui. Ausência de onda P, RR irregular, como está muito bem representado aqui nessa tirinha, né, em que a gente tem uma atividade atrial desorganizada, não conseguimos identificar a onda P, não segue uma linha iselétrica, é uma atividade totalmente irregular, com RR irregular. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de fibrilação atrial. Tá? Mas vamos além disso. Muitas vezes, não é tão simples assim a gente falar que o paciente não tem onda P. Porque muitas vezes o eletro deixa a gente na dúvida. E como que... Eu vou passar algumas dicas para vocês de como tirar essa dúvida. Primeira coisa, olhem para D2 e olhem para V1, que são as melhores derivações para encontrar a onda P. Então, olhem esse eletro. Olhem para D2, olhem para V1. Em D2 eu só estou vendo onda T, não estou vendo onda P aqui, mas eu vejo uma linha de base meio irregular. E aqui em V1 eu vejo uma linha de base irregular, né? Só que às vezes você pode até pensar assim, putz, aqui parece aquela onda Fzinha de Flutter, né? Como tirar essa dúvida? Olhe para D2 e D3 EVF. Eu vejo essa onda F de Flutter. Eu tenho que ver a onda F de Flutter em D2 e D3 EVF. Não vejo. Eu vejo uma atividade irregular, né? Que não parece a onda F de Flutter. Então isso aqui é uma fibrilação atrial. RR irregular, ausência de onda P e uma atividade de base ali totalmente irregular. Bom, beleza. Não, ainda continuei na dúvida. Eu olhei para D2, eu olhei para V1, fiquei na dúvida se tem onda P ou se não tem onda P. Como que eu posso melhorar a minha visualização da onda P? Eu posso aumentar o ganho do meu elétron ou fazer a derivação de Lewis. Vou ensinar para vocês como que faz isso. Ganho é isso aqui. Se vocês olharem todo o elétron, eles têm essa coluninha na parte direita, que é a calibração do meu elétron. Eu consigo ver, o normal é ele ter 10 quadradinhos de altura e 5 de largura.
Isso é o que a gente chama de N. Como que eu aumento o meu ganho? Quando eu aumento o meu ganho, eu tenho que colocar lá no aparelho, 2N. Isso aqui, em vez de 10, vai ter 20 quadradinhos, né? E com isso, eu consigo esticar meu elétron e ver melhor a onda P, né? Nas derivações, em todas as derivações, né? Isso aqui não é um ritmo de FA, é um ritmo sinusal, mas só para mostrar para vocês que a onda P ela fica mais fácil de ser visualizada. Então, isso aqui é uma derivação, um elétron em 2N, 2N que a gente fala, tá? Bom, outra coisa que eu posso fazer para tentar ver a onda P melhor, fazer derivação de Lewis. O que é isso? A derivação normal, ela tem o eletrodo no pé direito, no pé esquerdo, normal, né? Mas, para fazer a derivação de Lewis, esse eletrodo aqui estaria no quarto espaço intercostal esquerdo, no elétron normal, e a gente passa ele aqui para o segundo espaço intercostal direito e mantém o eletrodo aqui no quarto espaço intercostal direito, que estaria no elétron normal, né? Então, é só passar isso do quarto para o segundo aqui, contralateral. E o que a gente vai ver? Olhem só, isso aqui também não é um ritmo de FA, aqui desse lado, mas a gente consegue ver a onda P, né, desse paciente muito melhor na derivação de Lewis, né? Vejam que ela fica muito mais evidente. Bom, fiz essas coisas ainda, estou na dúvida. O que eu tenho que ter na minha mente? Eu tenho que pensar nos diagnósticos diferenciais, TAC arritmias que me gerem um QRS estreito com RR irregular. E quais são elas? FA, flutter com bloqueio atrioventricular variável. Por quê? Porque BAV é variável. A FA, a gente tem vários ritmos, né, no átrio que vão gerar focos totalmente desorganizados, e isso vai me gerar um RR, obviamente, regular, porque a condução está chegando vários estímulos diferentes para o meu nó ventricular, né, mesmo que ele esteja são. Ele vai conduzir estímulos numa frequência separada. O flutter é uma macro rentada no istmo cavo, na região do istmo cavo tricuspídeo, que é no lado direito. E para o flutter, geralmente, ele tem um RR regular. Só que quando o meu nó ventricular está doente, ele faz uns bloqueios intermitentes, então cada batimento ele conduz num intervalo diferente. Então, isso pode me gerar um RR irregular, se eu tenho um nó ventricular doente. Assim como na ataque atrial unifocal. Se eu tenho um foco ectópico que não seja o nó sinusal, eu tenho uma taquicardia atrial. Então, desse foco ectópico está saindo o meu estímulo atrial. Só que para gerar um BAV variável, o meu nó ventricular tem que estar doente também. E eu tenho a última situação, que é uma taquicardia atrial multifocal, que eu tenho múltiplos focos ectópicos no átrio que estão gerando estímulos diferentes que chegam no nó ventricular em tempos diferentes, também me gerando um RR irregular. Vamos para o primeiro exemplo. O que é isso daqui? Olhem, vamos lá. Olha para V2, olha para V1. Primeiro, eu tenho um RR irregular, certo? Olhem para D2 e vão para procurar a onda P. Aqui, a gente não consegue ver, a gente vê uma linha meio ISO aqui, né? Desculpa, não é ISO, a gente tem uma atividade aqui, né? Uma onda, a gente não fica na dúvida se é onda P. Aí a gente olha aqui para V1, tem uma atividade totalmente desordenada, só que pode lembrar a onda F de flutter. Como que eu tiro a minha dúvida? Olha para D2 e E3 AVF. Não tem noção da F de flutter. Então, isso aqui é uma fibrilação atrial. RR irregular com atividade atrial desordenada. Olhem esse outro exemplo. Mesma coisa, olhem para D2, olhem para V1, também tem essa atividade desordenada, né? No entanto, em D2 e 3 AVF eu não vejo essa onda F de flutter, portanto, ritmo RR irregular com atividade atrial desordenada, estou diante de uma fibrilação atrial. Neste exemplo, eu tenho antes disso, um RR irregular, né? Tenho em V1 uma presença de uma onda serrilhada sugestiva de flutter. Para confirmar isso, eu olho para o D2 e 3 EVF e vejo realmente que tem aquela onda serrilhada do flutter e mantém uma linha isoelétrica seguindo o eixo, né?
Diferente da FA, que a atividade é totalmente desordenada. Tá? É um BAV variável, e isso eu identifico porque o meu RR está irregular. É só vocês olharem no D2 longo. E por último, desculpa, não é por último, esse traçado aqui, a gente observa o quê? Ondas P's com morfologias similares, elas estão iguais, essas morfologias. No entanto, o meu RR está irregular. Então, isso quer dizer que os meus batimentos estão surgindo de um foco ectópico, foco atrial, e o meu nó atrioventricular está doente, conduzindo isso de maneira variável. Então, isso é um ataque atrial unifocal com BAV variável. Unifocal porque a morfologia do onda P é a mesma, indicando que está saindo do mesmo lugar esse estímulo atrial. Olhem para esse outro exemplo. Se vocês olharem no D2 longo, as ondas P's têm morfologias totalmente diferentes. Olhem nesse aqui, ó, D2, uma morfologia que é diferente da outra, que é diferente da outra. Quando eu tenho 3 ou mais morfologias diferentes, na mesma derivação de onda P, eu falo no ataque atrial multifocal. E como esses estímulos partem de lugares diferentes, eles vão gerar um RR irregular. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de ataque atrial multifocal, que é bem comum em pacientes com DPOC. Então, pessoal, além disso, eu queria dar algumas dicas para vocês no diagnóstico de FA, para vocês não caírem em armadilhas. Isso aqui, como eu mostrei para vocês, é o beabá, só que a gente vai sair um pouquinho do beabá. Primeiro, a gente viu que a ausência de uma PIR irregular, a gente pode falar em fibrilação atrial. Tá? Só que o RR pode ser regular? Bom, olhem para esse exemplo. Esse exemplo a gente vê uma atividade atrial totalmente desordenada, a gente não consegue identificar onda P, olha para V1, olha para D2, não consegue ver onda F de flutter, mas a gente tem uma atividade atrial desordenada sugerindo uma fibrilação atrial, só que esse RR está regular. O que aconteceu aqui? O paciente teve um BAVT, ele tem FA e fez um BAVT. Quando ele faz um BAVT, a gente começa a ter um ritmo de escape ventricular, e esse ritmo com QRS um pouco mais largo, que vai funcionar independentemente do átrio. Então, o ventrículo vai ter o seu próprio ritmo regular e o átrio o seu próprio ritmo irregular. Então, o RR, como está surgindo do ventrículo, é regular. Então, isso aqui é uma situação em que uma FA pode evoluir com um RR regular. E o QRS pode ser largo, porque até agora a gente estava falando de QRS estreito. Né? Bom, o normal, como eu falei para vocês, eu já expliquei, sai do nosso sinusal, nó atrioventricular, né? E ramo direito, esquerdo e fila de pudilho. Quando a gente tem FA, normalmente ela vai para o nó atrioventricular e vai ser conduzido normalmente, levando a um QRS estreito. Bom, o que é a condução aberrante, né, que leva a QRS largo? Temos algumas situações. A primeira é quando a gente tem um bloqueio de ramo direito ou um bloqueio de ramo esquerdo, que vão levar a uma condução aberrante, um QRS largo. Outra situação é quando tem uma frequência cardíaca muito aumentada, e nós sabemos que o período refratário do ramo direito ele é maior que do ramo esquerdo. Então, quando o estímulo está chegando repetidamente aqui, ele pega o ramo direito no período refratário, ele vai ser conduzido pelo esquerdo, levando a um bloqueio de ramo direito, frequência cardíaca dependente. Né? Levando a uma condução aberrante com QRS largo. Outra situação é quando a gente tem uma via acessória, em que o estímulo vai ser conduzido pelo miocárdio, não pelo sistema de condução, gerando uma condução mais lenta e, portanto, aberrante com QRS largo. Olhem esse elétrico. Esse elétrico assusta pra caramba. Quando a gente olha, a gente tem uma frequência cardíaca extremamente elevada, próximo de 300, e só que essa frequência ela é irregular. Olhem, tem um RR irregular e ora ele está grande, ora está pequeno. Tem uma alternância elétrica aqui, né? E essa alternância com essa frequência cardíaca muito aumentada, associado a alguns complexos
com pré-excitação ventricular, tá vendo que tem uma ondinha delta aqui nesses complexos. Isso daqui indica uma via acessória, uma fibrilação atrial com via acessória, com Wolff, né? Isso aqui é FA com Wolff-Parkinson-White. Pessoal, isso aqui, qual que é o grande problema? O paciente que tem FA e Wolff, que é a via acessória, ele está conduzindo com estímulos muito rápidos e desordenados para cá, para o ventrículo. E isso pode levar a uma fibrilação ventricular. Então, devido a esse risco aumentado de fibrilação atrial, viu esse eletro no pronto-socorro, é choque na hora. Tem que fazer cardioversão elétrica sincronizada nesse paciente para deixar o eletro dele limpo, né? O que é o eletro limpo? Quando você cardioverte um paciente desse, ele vai ter um eletro de pré-excitação ventricular, que tem um PR estreito, com essa onda delta, que é esse atrasinho aqui no começo da condução do QRS. Né? Então, isso aqui é um Wolff-Parkinson-White sem fibrilação atrial. Se aparecer isso aqui, pessoal, vocês estão vendo um eletro de FA, só que do nada aparece isso daqui. O que é isso? Isso aqui, né? Vamos entender, vamos puxar mais de perto. A gente tem um RR longo, seguido por um RR curto. Como eu falei para vocês, o período refratário do ramo direito, ele é mais lento, ele é maior, né, do que o do ramo esquerdo. E quando a gente tem um RR longo, esse intervalo, esse período refratário vai ser ainda maior. Quando a gente tem um RR longo, seguido por um batimento com RR curto, né, com um batimento mais precoce, esse batimento pode pegar o ramo direito ainda no período refratário, levando um batimento anormal ou aberrante com uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Isso é o que a gente chama de fenômeno de Ashman, é um fenômeno totalmente benigno, não tem nada para fazer com isso. Tá? Bom, e como que a gente classifica a fibrilação atrial no pronto-socorro? Primeiro, quanto à duração e estratégia terapêutica. A FA paroxística é aquela que dura menos de 7 dias, a grande maioria por menos de 48 horas. Já a persistente é aquela que tem duração acima de 7 dias e a gente escolheu reverter o ritmo desse paciente. Esse paciente fica, na maior parte do tempo, em sítio sinusal. A gente optou por fazer a estratégia de controle de ritmo. No entanto, a permanente é aquela que dura acima de 7 dias, só que esse paciente já vai ficar com a fibrilação atrial, porque a gente optou por controlar a frequência e não o ritmo. Então, aquele paciente que vive em fibrilação atrial. Bom, além disso, quanto à valvopatia, a FA pode ser valvar ou não valvar. A valvar é aquela fibrilação atrial que tem o maior risco tromboembólico associado, que são aqueles pacientes que têm prótese mecânica ou estenose mitral moderada, importante principalmente de etiologia reumática. Esses pacientes são a FA valvar. A não valvar são as demais valvopatias, prótese biológica, quando o paciente não tem valvopatia. Esses pacientes têm menor risco tromboembólico. E quanto à resposta ventricular, que pode ser baixa se o paciente tem uma frequência cardíaca abaixo de 60 ou alta se for acima de 100. Então, vamos ver alguns exemplos de resposta ventricular aqui. Esse eletro, ele está nos mostrando o quê? Um ritmo de FA. E como que a gente vai calcular a frequência cardíaca nesse caso? Não dá para aplicar aquelas regrinhas de frequência cardíaca, porque o ritmo aqui está irregular. Então, hora um batimento vai ser uma frequência, o outro vai dar outra frequência. Então, como que eu posso fazer? As tiras diretas, elas têm 10 segundos. Então, para eu ter uma estimativa melhor, eu tenho que contar os complexos QRS em 10 segundos e multiplica por 6 para dar 60 segundos no minuto. Né? Então, aqui eu tenho 14 batimentos, multipliquei por 6, deu 84 batimentos por minuto. Como está entre 60 e 100, eu tenho uma FA de resposta adequada. Nesse eletro, a gente faz a mesma coisa, conta os complexos, multiplica por 6. Nesse caso, deram 28 complexos, uma frequência 168. Então, como está acima de 100, é uma FA de alta resposta ventricular. Neste outro caso, a gente tem 7 complexos QRS na tira de D2 longo, multiplicando por 6 dá 42, então é uma FA de baixa resposta ventricular. Bom, quanto à duração e à estratégia terapêutica e a valvopatia, isso vai interferir na nossa escolha de tratamento quando o paciente chega na emergência para a gente. Então, vamos falar do manejo da fibrilação atrial na emergência. A gente tem 3 pilares
no manejo da FA, que são a anticoagulação, controle de ritmo e de frequência. E eu tenho que pensar na anticoagulação de maneira paralela a esses dois outros pilares, que é o controle de ritmo e de frequência, né? A anticoagulação, se o paciente tem FA, eu tenho que avaliar o risco trombótico dele, e eu vou indicar a anticoagulação se o paciente tiver risco tromboembólico aumentado, porque eu quero prevenir evento tromboembólico, mesmo que eu tenha optado por controlar o ritmo, por exemplo, desse paciente. Ele vai ter que receber anticoagulação se ele tiver alto risco tromboembólico. Então, são decisões paralelas. E por que eu decido controlar a frequência e o ritmo? Porque eu quero melhorar sintomas e prevenir a disfunção de ventrículo esquerdo. Por que eu quero prevenir essa disfunção? A gente sabe que a frequência cardíaca sustentada de maneira aumentada vai levar a ataque cardiomiopatía e disfunção de ventrículo esquerdo. Então, quando eu opto por controle de frequência ou de ritmo, eu estou querendo melhorar sintoma e melhorar e evitar a disfunção ventricular do paciente. E já foi comparado essas duas estratégias, e alguns estudos mostram que não tem superioridade de uma em relação à outra. Então, eu posso optar por controlar o ritmo, meu paciente vai ser uma FA persistente, né? E se eu controlar a frequência cardíaca, deixar ele em ritmo de FA, com a frequência cardíaca controlada, ele vai ser uma FA permanente, né? Tem alguns estudos novos em andamento mostrando que talvez a fibrilação atrial, o controle de ritmo, possa ser superior, porque eu já mostrei para vocês que a fibrilação atrial é fator de risco independente de mortalidade. Só que isso ainda não tem evidência na literatura. Então, portanto, tanto faz controlar o ritmo e frequência, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas vamos começar pela anticoagulação. A anticoagulação, a primeira coisa que eu tenho que fazer de pergunta é: o paciente tem prótese valvar mecânica ou tem uma estenose mitral moderada severa? Se tiver, ele tem alto risco tromboembólico, eu nem vou fazer o Chades Vasco, eu anticoagulo ele direto. No entanto, se ele não tiver, eu vou aplicar o Chades Vasco, que vai levar em conta a presença de insuficiência cardíaca, de hipertensão, idade acima de 75 anos, que vai pontuar 2 pontos, que é um fator de risco maior do que os outros dois. Presença de diabetes, pontua 1. AVC ou AIT também está associado a maior risco tromboembólico, então pontua 2. Doença vascular obstrutiva periférica, pontua 1. Idade entre 65 e 74 anos, pontua 1. E a presença a questão de ser homem ou mulher, né? Sex category, né? Que é o sexo do paciente. Isso é o que tem menor relação com o risco tromboembólico. Então, por conta disso, o novo guideline da ESC separou a pontuação para homem e para mulher, porque a mulher ela sempre vai pontuar pelo menos 1. E isso não aumenta o risco tromboembólico dela se não estiver associado com os outros fatores de risco. Então, o sarrafo para a mulher sempre vai ser 1 acima do homem. Então, se a mulher tiver maior ou igual a 3 no Chades e o homem maior ou igual a 2, a gente anticoagula. No entanto, se for 1 para homem e 2 para mulher, aí a gente vai considerar a anticoagulação. O que a gente vai levar em conta? Risco de sangramento, idade, se o paciente tem risco de queda, se ele é funcional ou não, né? Sempre que possível, se o paciente não tiver um alto risco de sangramento, aqui a gente vai considerar anticoagular sim. Por outro lado, se o homem pontua 0 a mulher 1, a gente não anticoagula. Bom, decidimos anticoagular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na balança. Vale a pena? Eu tenho que colocar, por um lado, o risco de trombose e, por outro, o risco de sangramento. Como que eu avalio o risco de trombose? Pelo Chades Vasco, como eu falei para vocês, e tem alguns estudos mostrando também o papel da TROP e do BNP na avaliação de risco de trombose. Ainda a gente não aderiu isso à prática clínica, mas em breve isso vai entrar também. Sangramento. Então, por um lado, via trombose e, por outro, via sangramento. Como eu posso avaliar? Tem alguns scores, como RAS-BLED, ORBIT, ABC. Esses scores, pessoal, o mais usado é o RAS-BLED, é o mais conhecido, e ele não tem uma relação tão boa assim para avaliar o sangramento. Ele avalia sim, mas não tem uma acurácia tão boa. E os pacientes que pontuam alto no RAS-BLED, geralmente eles pontuam alto no Chades também, no Chades Vasco. Então, os pacientes
que tem maior risco de sangramento são os que têm maior risco de trombose, né? Então, ter um alto risco de sangramento no Hasbled, se o paciente tiver um alto risco de trombose Chagas básica, a gente não pode contraindicar a anticoagulação. A gente tem que avaliar caso a caso e não se basear apenas no Hasbled. Ver todo o perfil do paciente, se ele consegue aderir à medicação, se ele tem um bom controle do RNI, se é um paciente que não tem alto risco de queda. Então tem que levar vários fatores de risco para decidir se eu vou anticoagular esse paciente ou não. Bom, e o que é esse Hasbled que eu falei para vocês que a gente avalia o risco de sangramento, né? Ele vai avaliar alguns fatores como, por exemplo, hipertensão, função renal alterada ou hepática, então cada um pontua 1, AVC pontua 1, predisposição ao sangramento, então aquele paciente que já tem história de sangramento prévio, pacientes que não controlam muito bem o RNI, então aqueles que ficam com RNI com menos 60% do tempo controlado, né? Pacientes com dificuldade de controle de RNI, eles pontuam 2, pacientes idosos, pontuam 1, ou que usam alguma medicação que interfira na ação do Marevan, principalmente, ou álcool, cada um pontua 1. Então, a gente vai somar os pontos, paciente de baixo risco de sangramento 0,1, moderado 2, alto 3 a 5, acima de 5, muito alto. Lembrando que isso vai me ajudar na decisão clínica, só que não vai contraindicar a minha anticoagulação. Tem que levar outros fatores em conta para decidir ou não a questão da anticoagulação. Agora, decidir anticoagular. Qual anticoagulante que eu vou usar? Pacientes com prótese mecânica ou estenose mitral moderada e severa, que são pacientes com alto risco de tromboembólico, só tem estudos aí com a varfarina, então ela é nível de evidência 1B na guideline, a gente não indica DOACs para esses pacientes pela ausência de evidência nessas situações. Pacientes que têm a válvula nativa, a gente mantém o INR entre 2 e 3 e prótese mecânica entre 2,5 e 3,5. Esse é o grande dificuldade da varfarina, que a gente tem que ficar monitorizando o RNI ambulatorialmente desses pacientes. E tem vários fatores que interferem na varfarina, como medicações, alimentação. Então não é uma medicação tão fácil de ser utilizada. Agora, pacientes que não tenham prótese mecânica ou estenose mitral moderada ou severa, ou seja, FA não valvar, eu vou preferir os DOACs, porque eles são superiores à varfarina e são nível de recomendação 1A nesse cenário. Por que eles são bons? Porque a gente não precisa monitorizar, eles têm menos interação medicamentosa. Nesse grupo de pacientes com FA não valvar, eles mostraram diminuição de AVCH, de embolia, de AVCI, e também diminuição de mortalidade em alguns dos estudos. Qual que é o malefício deles? Eles são mais caros, a reversão é mais complexa, a vitamina K, a gente tem, a varfarina, a gente tem alguns os antídotos mais disponíveis, que são a vitamina K, o complexo protrombínico. No entanto, os DOACs, os reversores específicos, que são o daratumumab para a dabigatran e o dexanet alfa para os inibidores do fator 10A, eles não são facilmente disponíveis e são caros. Além disso, eles mostraram aumento de sangramento do trato gastrointestinal comparado ao Marevan. No entanto, a apixabana tem um perfil mais seguro em relação ao sangramento do trato gastrointestinal. Eles também não têm uma evidência para a utilização na FA valvar, então na FA valvar a gente não utiliza os DOACs. E pacientes com doença renal crônica, a gente tem que ajustar de acordo com o clearance, e geralmente abaixo de 20, 30 a gente acaba não utilizando. Cada DOAC tem a sua recomendação específica em relação ao clearance. E lembrando que a apixabana para pacientes dialíticos é um tema controverso, mas tem um estudo mostrando que pode ser utilizado de maneira segura. Tem um estudo recente, conflitante em relação ao anterior, que fala que pode aumentar o risco de sangramento. Então, isso é uma controvérsia na literatura em relação aos pacientes renais crônicos com os DOACs. Mas, se o paciente não pode comprar, eu tenho uma contraindicação ao DOAC, eu optei por usar varfarina, eu tenho que manter esse ME entre 2 e 3. Bom, pensei na anticoagulação, qual que era a melhor estratégia, visto que o paciente tem uma indicação e qual anticoagulante que eu vou deixar. Beleza. Paralelamente, eu tenho que decidir se eu vou controlar a frequência ou o ritmo desse paciente. Obviamente que se eu optar por controle de ritmo,
Até eu conseguir controlar o ritmo, eu posso estar controlando a frequência do meu paciente para ele não ficar com uma taquicardia sustentada. No entanto, tem alguns pacientes que a gente não vai querer controlar o ritmo e vai deixar o paciente de fibrilação atrial, no entanto, com a frequência cardíaca controlada. Tá? Não tem, de novo, superioridade de uma estratégia em relação à outra. Vamos falar primeiro daqueles pacientes que a gente opta por controlar o ritmo. Quem são eles? Primeira coisa é fazer uma pergunta mágica no pronto-socorro. O paciente chegou com FA. Ele está instável hemodinamicamente? Primeira pergunta. Essa instabilidade é atribuída à fibrilação atrial? Na grande maioria das vezes, não é. O paciente está instável por algum outro motivo, choque, sepse, ele faz uma fibrilação atrial secundária, e aí eu tenho que controlar a causa base e não a fibrilação atrial. No entanto, quando o paciente tem FA e mais nada, e está com instabilidade hemodinâmica, aí a gente cardioverte, porque é a FA que está levando a instabilidade hemodinâmica. No entanto, se a instabilidade hemodinâmica não for atribuída a FA e o paciente não estiver instável, aí eu vou ter que ver o tempo de instalação dessa FA. Eu consigo ter certeza que isso começou a menos de 48 horas? Isso é muito importante. Muitas vezes o paciente não sabe o tempo de início direito, fica na dúvida. Na dúvida, a gente sempre considera acima de 48 horas. Se a gente tem certeza absoluta, o paciente começou com a FA a menos de 48 horas, eu vou discutir com o paciente qual a melhor estratégia de controle de ritmo. Se é farmacológica ou se é elétrica. A farmacológica ela é menos eficaz, só que é mais prática. O paciente pode até fazer em casa. Ele toma propafenol 450 mg dose única ali, e é isso. Agora, a cardioversão elétrica ele é mais eficaz, só que precisa do paciente internar, ficar em jejum e sedar, e depois fazer a cardioversão. Agora, paciente que teve a FA acima de 48 horas ou com tempo que a gente não consegue definir direito. Aí eu tenho que ver se no meu serviço eu tenho um eco transesofágico disponível. Se eu tiver, e o eco transesofágico, o que eu vou avaliar com ele? Eu tenho que avaliar a presença de trombo intracavitário. Se tiver, obviamente que eu não vou cardioverter esse paciente, senão ele vai embolizar. Aí, o que eu faço? Nesse caso, eu anticoagulo por 3 semanas, depois repito o eco, vejo se sumiu esse trombo, e aí, se sumiu, eu posso cardioverter meu paciente. No entanto, se não tiver trombo intracavitário, aí eu posso cardioverter meu paciente com segurança, se eu escolhi essa estratégia de controle de ritmo. Bom, eco transesofágico indisponível no meu serviço. Anticoagulo por 3 semanas, depois faça a cardioversão, se eu optei por essa estratégia de ritmo, e depois anticoagulo por mais 4 semanas. Se o paciente tiver um Charles aumentado, aí eu vou anticoagular continuamente depois. Bom, e a cardioversão farmacológica? Eu falei aqui da elétrica, né, para vocês. Agora, aqui, tanto aqui quanto aqui, pode ser elétrica ou farmacológica. Como a gente pode fazer essa cardioversão farmacológica? Vamos entender um pouquinho melhor dela, né? Isso vai depender se o paciente tem alguma cardiopatia estrutural. Ele tem uma insuficiência cardíaca com fração sanguínea severa ou uma estenose aórtica importante, amiodarona, não pode ser outra medicação. Agora, se ele tem uma cardiopatia estrutural mais leve, uma fração sanguínea mais leve, uma fração sanguínea preservada, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo normal, no Brasil, amiodarona. Nos Estados Unidos tem uma nova medicação que a gente pode estar utilizando nesse segundo grupo, que é a venacalante, que a gente não tem no Brasil. Então, Brasil e amiodarona para os dois grupos. Agora, não tem doença cardíaca estrutural. Drogas endovenosas no Brasil, nenhuma dessas a gente tem disponível. Flecainamida, propafenol e butilida. No entanto, via oral a gente tem o esquema de propafenona, né, que é esse esquema de pill in the pocket, o paciente toma a propafenona e faz a reversão. A flecainamida a gente não tem. E nesse grupo aqui, quando o paciente cai no pronto-socorro, não tem a propafenona, a gente pode estar utilizando a amiodarona endovenosa também, só que pelo guideline ela não é a principal droga de escolha aqui, porque o paciente não tem doença cardíaca estrutural, né? Então, teoricamente, a gente poderia utilizar drogas com menos efeitos colaterais do que a amiodarona. Então, a propafenona ela é utilizada para controle de ritmo, uma dose de 400 a 600 mg VO, dose única, só que ela não pode ser utilizada para pacientes que têm cardiopatia estrutural, porque aumenta o risco de arritmias ventriculares.
A mildarona ela pode ser utilizada tanto para controle de ritmo quanto de frequência. O que eu tenho que me atentar é que para controle de ritmo, eu faço a dose de ataque, depois deixo uma dose mais alta de manutenção. Para controlar a frequência, a dose é menor e é uma dose mais lenta. Não faço a dose de ataque, né? A mildarona, o grande problema é que ela tem vários efeitos colaterais. O diluente dela pode levar à hipotensão e a mildarona em si pode levar a vários efeitos, né? Prolongamento de QT, levar a torsades de pontes com isso daqui, pneumopatia, discromia crônica a longo prazo, assim como disfunção tiroidiana, depósitos na córnea. Então, não é uma medicação tão inócua assim, ela, muito pelo contrário, tem muito efeito colateral. Então, sempre que possível, a gente tenta utilizar as demais medicações. Bom, falamos do controle de anticoagulação, do controle de ritmo. Agora vamos ver como a gente pode controlar a frequência dos pacientes com fibrilação atrial. Tem alguns pacientes que vão ficar assim a vida toda, só no controle da frequência, mas no pronto-socorro é muito importante que eu tente controlar a frequência dos pacientes que chegam com uma FA de alta resposta ventricular. E controlar a frequência deles não necessariamente eu não vou indicar um controle de ritmo, mas agudamente eu tenho que tentar controlar a frequência dos pacientes, né, para tirar ele da emergência ali, e aí depois eu vou decidir qual vai ser a minha terapia definitiva para esse paciente. A anticoagulação entra como uma decisão paralela. Uma vez diagnosticada a FA, eu tenho que avaliar risco tromboembólico e ver se esse paciente vai ser anticoagulado ou não. Bom, então vamos falar do controle da frequência. O que vai me guiar em relação ao controle da frequência? Disfunção cardíaca ou não. O paciente tem disfunção cardíaca, eu posso utilizar beta-block, desde que seja uma mínima dose e seja lentamente, né? No entanto, se o paciente estiver descompensado, com uma fração de sangue muito reduzida, ou instável hemodinamicamente, a gente dá preferência para mildarona. Não atingir a frequência-alvo em repouso, que é 110, eu adiciono o digitálico. Tá? Agora, o paciente não tem disfunção cardíaca, aí eu posso optar pelo beta-block ou bloqueador de canal de cálcio. Tá? Nunca os dois juntos, porque pode chocar o meu paciente. E se ele não atingir a frequência-alvo em repouso, que é 110, eu adiciono o digitálico. Lembrando, então, que a frequência-alvo é 110 em repouso, tá? Abaixo de 110. Bom, e o sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio tem um trial, que é o LOMAG Trial, publicado recentemente, em 2019, que avaliou duas doses do sulfato de magnésio, tanto de 4,5 quanto de 9 gramas endovenoso, e mostrou um efeito sinérgico no bloqueio do NOAV, melhorando o controle da frequência cardíaca e pouquíssimos efeitos colaterais. Então, independente de eu utilizar das demais medicações, a gente acaba associando o magnésio em todos os casos de fibrilação atrial, que chegam no pronto-socorro com uma frequência aumentada. Né? E a dose é 4,5. A dose de 9 gramas mostrou também um bom controle, só que com mais efeitos colaterais. Então, a gente acaba utilizando a dose de 4,5. Tá? Então, para controlar a frequência, além do sulfato, a gente pode estar utilizando o beta-block. E o beta-block, tanto o metoprolol ou esmolol. Lembrando que o metoprolol ele é feito em algumas doses, geralmente de 5 mg em cada 5 minutos, lentamente, né? Não posso fazer em bolos rápido, no máximo de 15 mg. O esmolol a gente faz em bolos, depois deixa uma dose de manutenção. O problema dos beta-blocks que podem causar hipotensão, pode chocar o paciente, causar bloqueio, e eles são contraindicados em pacientes com broncoespasmo. Tá? E tenho que usar com cautela em pacientes com IC com fração de sangue reduzida, só que eu posso usar desde que seja lentamente em pacientes que não estejam descompensados. Bloqueadores de canal de cálcio, tanto o glutiazem quanto o verapamil podem ser utilizados porque eles têm ação cardíaca, diferente do nodipina, da nifedipina, por exemplo. E eles têm uma dose, a gente faz uma dose de ataque também lentamente, e depois deixa uma dose de manutenção. Eles também podem causar bloqueio atrioventricular, porque eles, assim como os bloqueadores, os beta-bloqueadores e os ditálicos, eles bloqueiam no AV, então pode causar bloqueio atrioventricular e hipotensão. A gente não pode utilizar junto com beta-bloqueador, porque pode chocar o paciente, e nunca vamos utilizar os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de sangue reduzida. Tá? O dislanosídeo, que é o ditálico, que é conhecido como Cedilanide, a gente faz doses
não são manutenção, né? A gente faz várias doses em bolos, né? E ele demora, né, de 10 a 30 minutos para estar fazendo efeito, e o pico chega em 2 horas. Então não adianta eu fazer o desnanosídeo e ficar olhando para o monitor do paciente, demora para fazer efeito, né, o desnanosídeo. Então eu faço, espero, vou avaliar o paciente ali 1 hora, 2 horas, tá? Não, tem que tomar muito cuidado em pacientes com disfunção renal, porque eles podem intoxicar mais facilmente com os digitálicos, que tem uma faixa terapêutica muito estreita, né? Os pacientes intoxicam muito fácil. Então tem que tomar cuidado nos pacientes com disfunção renal. A amiodarona também pode ser utilizada para controlar a frequência, no entanto, com uma dose diferente para a dose que a gente usa para controle de ritmo. Vários efeitos colaterais, como eu já mostrei para vocês. Bom, resumindo, eu vou falar 5 dicas de ouro que vocês não podem esquecer no manejo da FA no pronto-socorro, né? Então, frente a um paciente instável, a gente sempre tem que ver se essa instabilidade é decorrente da FA ou não. A maioria das causas não é decorrente da FA e tem uma outra causa secundária que está levando a essa FA, e é nessa causa secundária que eu tenho que agir para controle da FA do meu paciente. Então, controla a frequência cardíaca do paciente, controla essa causa que está levando a FA e não vou controlar o ritmo. Tá? Agora, se eu tenho um paciente que não tem outra condição que explique essa instabilidade, e seja por conta da FA mesmo, aí sim a gente controla o ritmo desse paciente. Tá? Então, eu tenho que procurar ativamente qual que é essa causa que está levando a FA e tentar corrigir. Então, fazer pela história, fazer rastreio infeccioso, procurar na história ingestão de álcool, né, atividade física muito intensa, pedindo uns exames laboratoriais, né, então hemograma, PCR, eletrólitos, principalmente magnésio, TSH, principalmente pela questão do hipertireoidismo, né, e também a gente tem que avaliar a questão de isquemia. Será que o paciente tem algum sinal clínico sugestivo de isquemia? Eletro importantíssimo, além de troponina também. Então, temos que avaliar causas que podem estar desencadeando essa fibrilação atrial. O uso de beta-bloqueio para controle de frequência nos pacientes com de fração reduzida não é contraindicado. Então, a gente pode utilizar desde que o paciente não esteja muito descompensado e nem em choque, desde que a gente utiliza de maneira cautelosa e lenta. Se eu for utilizar a amiodarona para controle da frequência, não esqueça de utilizar a dose certa, porque senão você vai acabar revertendo o ritmo. Então não faça a dose de ataque, e a dose que entra para controle de frequência é menor que a dose de manutenção que a gente deixa para controle de ritmo. E os scores que avaliam o risco de sangramento, como ASBLED, ORBIT e ABC, eles não servem para impedir a anticoagulação. Eles servem para mostrar para a gente alguns fatores que a gente pode modificar, né? Por exemplo, disfunção renal, né? Disfunção hepática, e fatores de hipertensão que a gente pode controlar, né? E que vão diminuir esse risco de sangramento do meu paciente. Tá? Então, é justamente para a gente tentar agir nesses fatores modificáveis. Mas o que vai contraindicar o sangramento é o conjunto de todos os fatores, né? A anticoagulação, né? O que vai contraindicar a anticoagulação? O conjunto de todos os fatores. Então, se o paciente não tem uma expectativa de vida muito boa, é um paciente que tem alto risco de queda, né? É um paciente que já sangrou a cabeça várias vezes. Então, assim, eu tenho que avaliar vários fatores além dos scores de sangramento. Tá? Então, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham aproveitado a aula de fibrilação atrial. Assim, agradece o convite aí da Lamui a essa aula aí, esse tema que eu gosto muito. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no nosso Instagram, que é emergência.sim. Não esqueçam de seguir nossos canais, principalmente o Instagram e o canal do YouTube. E conheça também nosso site, nosso podcast. Tá, pessoal? Estamos abertos a outras aulas e a dúvidas também. Um grande abraço, até a próxima.